E se eu te dissesse que as lendas da floresta amazônica não são apenas histórias e que elas são mais reais do que você pensa? Se você é da Amazônia ou conhece alguém que vive por lá, com certeza você já ouviu histórias de criaturas bizarras e eventos que desafiam qualquer explicação lógica. Durante o dia, muitos consideram a floresta amazônica a floresta mais bonita e cheia de vida do mundo. E sem sombras de dúvidas eu concordo. Bom, concordo durante o dia. Porque quando o sol desaparece, ela se transforma em outra coisa. Quem já andou por lá à noite, mesmo que não tenha entrado, só caminhado por perto, sabe que o clima é bem pesado e perturbador, como se a qualquer momento alguma coisa fosse sair da mata e atacar você. E não, eu não estou falando de animais. Você já parou para pensar como essas histórias de assombrações e criaturas se espalharam por essas regiões há séculos atrás, mesmo em uma época sem internet ou comunicação rápida? Eu fico pensando, como esse medo foi transmitido de geração em geração e conseguiu sobreviver até os dias de hoje. Nessa época, as lendas da Amazônia não foram criadas para assustar, elas eram regras de sobrevivência. Havia lugares que os moradores não podiam pisar, e quem se arriscava nunca mais voltava. E os poucos que retornavam para contar as histórias não eram mais os mesmos. Você pode até ser cético, desacreditar dessas histórias ou achar que essas lendas de criaturas não existem. E que lendas são apenas lendas. Mas você tem que admitir, se praticamente todos os moradores da Amazônia já presenciaram algo estranho naquelas matas, então, de fato, existe algo sobrenatural ali. Provavelmente você já assistiu o filme Uma Noite no Museu, onde o lugar é completamente normal durante o dia. Mas à noite, tudo que está ali dentro ganha vida. E para os povos indígenas e os primeiros habitantes da Amazônia, a floresta funciona da mesma forma. De dia tudo pode parecer bonito e tranquilo, mas à noite todas as suas lendas ganham vida. E falando sobre as lendas da Amazônia, é impossível não começar falando dele. Se você estiver perdido ou andando pela mata, em um lugar onde não deveria, e cruzar com a lenda mais famosa de lá, eu sinto muito. Pois o seu fim vai ser lento e dolorido. Mas você não vai ver ele logo de cara. Existem alguns sinais antes de sua aparição. Muitos dizem que isso faz parte de um jogo psicológico dele. Ele gosta que as coisas aconteçam aos poucos. Ele gosta de manifestar sua presença e ser visto. Tudo isso para fazer a vítima se assustar e correr. Dessa forma ele consegue se divertir caçando sua presa. O primeiro sinal da presença dele vai ser o cheiro. Você vai sentir um cheiro de carne apodrecida vindo de muito longe. Minutos depois, vem o grito perturbador. Dizem que o grito é tão alto a ponto de você ter que tampar os ouvidos para não machucar os seus tímpanos. Mas até faz sentido o rugido dele ser alto dessa forma, já que ele tem uma boca descomunal no estômago. Ele é descrito como uma criatura enorme, coberta por pelos grossos e escuros, com um único olho no meio da testa e uma boca gigantesca no estômago. Suas garras são tão grandes que seriam capazes de rasgar uma árvore com facilidade. Agora imagine o que ele poderia fazer com meros seres humanos. O Mapinguari seria o espírito de um xamã que desafiou a natureza e foi condenado a vagar pela floresta. Mas existe uma teoria diferente, a de que ele não é uma entidade da floresta, mas uma lembrança viva das preguiças gigantes que habitaram a Amazônia há milhares de anos atrás. Para muitos ele seria a prova de que algo que deveria estar extinto ainda caminha pela floresta. Agora, se você estiver pela mata e ouvir esse assobio, meus parabéns, você conseguiu ser notado por ela. A Matinta Pereira é conhecida como uma velha bruxa que assombra as casas das redondezas durante a noite. Segundo os moradores, ela costuma aparecer nas madrugadas, assobiando perto das vilas, nas copas das árvores ou até mesmo em cima do telhado da sua casa.
E quem vive nessas regiões sabe que existe uma regra antiga. Se você ouvir o assobio, precisa dizer em voz alta a seguinte frase: Matinta, pode vir buscar sua oferenda. Depois disso, o assobio para, e no dia seguinte ela aparece. Geralmente na forma de uma mulher velha, com olhar cansado e voz rouca, pedindo o que lhe foi prometido: tabaco, café ou qualquer outra oferenda. E se você não cumprir o que disse, ela volta à noite. Só que dessa vez não é apenas para assobiar. Segundo os moradores, quem quebra a promessa acaba amaldiçoado. Aos poucos surgem doenças e pesadelos, e a pessoa passa a ser atormentada pelo assobio todas as noites, até ouvi-lo cada vez mais perto, como se ela já estivesse dentro da própria casa. Essa lenda é tão famosa e temida por essas regiões que moradores costumam deixar um pouco de tabaco na beira da mata, só para não ter a chance de ouvir o assobio dela. Mas não pense que os perigos estão apenas escondidos entre as árvores. A Amazônia é gigantesca, e o que torna esse lugar realmente assustador é que o medo não vem só da imensidão da floresta, mas também do que vive dentro das águas. Esse vídeo que você vai ver agora é de um suposto caboclo d'água atacando um homem. Amor! Amor! Ele é descrito como uma criatura de aparência humana, mas com traços de peixe, corpo coberto por escamas e pele escura, como lama de rio. Segundo a lenda, ele habita as profundezas dos rios e protege tudo o que pertence às águas. Costuma atacar pescadores que exageram na pesca e que poluem ou desrespeitam o rio. As histórias dizem que a vítima é puxada para o fundo e, na maioria dos casos, os corpos nunca são encontrados. Moradores ribeirinhos afirmam que o caboclo d'água arrasta suas presas para cavernas submersas, onde seus corpos permanecem presos para sempre. E sempre que alguém desaparece misteriosamente nos rios da região, eles dizem a mesma coisa: foi o caboclo d'água que o levou. Na Amazônia também existe uma figura muito famosa e que também é ligada aos rios de lá. Os moradores chamam ela de Noiva do Lago. É uma das lendas mais antigas e conhecidas da Amazônia. E também parece fazer parte de todo o folclore brasileiro, sendo uma versão da mulher de branco. Mas nessa versão, ela não aparece em estradas, mas em rios. A lenda fala sobre o espírito de uma mulher que teria se afogado após perder o homem que amava. Existem várias versões, mas todas seguem o mesmo padrão. A lenda conta que ela era uma jovem prestes a se casar, quando o noivo desapareceu misteriosamente. Desesperada, ela procurou por ele durante dias, até que, tomada pelo desespero, entrou nas águas do lago e nunca mais foi vista. Desde então, moradores relatam que em noites de lua cheia é possível ouvir o som de uma mulher chorando vindo da beira do rio. Alguns afirmam ver uma figura vestida de branco, flutuando sobre o lago, chorando baixo. O choro, segundo os relatos, é o primeiro sinal da presença dela. Muitos dizem que o espírito aparece apenas para lamentar o próprio destino. Já em outras histórias, eles afirmam que ela tenta atrair quem escuta o choro até a água. E quem se aproxima, desaparece para sempre. Os pescadores mais antigos alertam que o perigo está justamente no silêncio que vem depois de ouvir o choro, porque esse é um sinal claro que ela já está por perto. Esse aqui é um vídeo gravado na Amazônia, aonde uma patrulha se aproxima de uma mulher vestida de branco. O mais estranho é que ela fica murmurando baixo, sem responder em nenhum momento aos policiais, como se eles simplesmente não estivessem ali. Confesso que é bem bizarro. Ei, mulher, tá bem aí? Mulher? Bora embora, bicho.
Bora, bora. Bora. Ela tá falando, pô. Tá murmurando, pô. E se você conhece algum morador antigo da Amazônia e perguntar a ele, eu duvido que ele não conheça essa próxima lenda. Esse é um vídeo de um homem andando pela floresta para pegar cogumelos, quando essa criatura apareceu do nada no fundo. Ele nem tinha notado que essa criatura tinha aparecido no vídeo. Ela só foi notada semanas depois pelos seguidores dele, afirmando que, sem querer, ele acabou filmando um capelobo. O capelobo é uma das criaturas mais temidas das regiões mais isoladas da Amazônia e do norte do Brasil. A lenda descreve ele como um ser híbrido, meio homem, meio animal, geralmente com corpo coberto de pelos, mãos com garras afiadas e a cabeça parecida com a de um tamanduá ou de um antílope. Segundo os relatos, o capelobo vive nas partes mais profundas da mata, longe de qualquer presença humana, mas de tempos em tempos ele se aproxima das vilas, especialmente durante a noite, e quem cruza o caminho dele dificilmente sobrevive. Moradores dizem que o capelobo se alimenta de carne e sangue humano. Suas vítimas costumam ser caçadores, viajantes ou curiosos que se aventuram sozinhos pela mata. Ele ataca de forma brutal, rasgando o peito da vítima com as garras e sugando o sangue diretamente pelo ferimento. O som que anuncia sua presença é inconfundível, uma mistura de rosnado e sopro, como o barulho de um animal tentando respirar pesado. Quem já ouviu esse som descreve como algo que faz o corpo travar de medo. Muitos dizem que as pessoas que escutam esse som não conseguem correr, por ficarem paralisadas de medo. Alguns povos acreditam que o capelobo é o espírito de um guerreiro transformado em besta por quebrar antigos tabus da floresta. Outros dizem que é apenas uma criatura selvagem, um predador real que nunca foi descoberto pela ciência. O que me intriga nessas lendas é que eu não consigo pensar que alguém tenha inventado histórias tão específicas, principalmente em uma época onde era tão difícil espalhar histórias e lendas folclóricas. Será invenção humana ou os povos antigos realmente se esbarraram com essas criaturas? Talvez nem tudo que anda à noite na Amazônia pode ser explicado, e para os povos antigos da floresta, o desconhecido ainda caminha entre nós.